Olá pessoal, tudo bem? Muitos empresários têm dificuldade de separar as finanças pessoais das finanças empresariais. Vira e mexe, ele usa o dinheiro do caixa para pagar alguma conta doméstica ou então tira dinheiro do próprio bolso para quitar alguma dívida da empresa. Isso acaba gerando um descontrole tanto nas finanças pessoais quanto nas finanças da própria empresa. Eu sou o professor Felipe e vamos falar hoje sobre planejamento financeiro e orçamento. Esse vídeo ele foi gravado durante a aula da disciplina Gestão Financeira e Tributária do curso Competências Empreendedoras, oferecidos pelo IFMT Campus Barra do Garça. Eu espero que gostem do conteúdo e não se esqueça de curtir o vídeo, seguir o canal e clicar no sino para receber as notificações. Um beijo e até mais! Então, aí, pronto, está gravando agora. Bom, o professor Felipe é nosso convidado de hoje, referente à disciplina de gestão financeira e tributária. Ele vai estar apresentando um projeto que ele está desenvolvendo na parte de gestão financeira, e ele vai estar explicando um pouco mais sobre isso, e a gente está aproveitando esse trabalho que ele vem desenvolvendo para nós aproveitarmos esse conhecimento, né, que ele está contribuindo, então, com o nosso curso de competências empreendedoras. Tá bom? Então, Felipe, fique à vontade, tá? A turma é muito bacana, muito boa de se trabalhar, e eu vou estar aqui acompanhando ele enquanto ele apresenta. Em alguns momentos eu vou estar dando meus pitacos também. Fique à vontade, Felipe. Olá, boa noite a todos. Sou o professor Felipe, aqui do IFMT Barra do Garça. É um prazer estar aqui, né, contribuindo com a disciplina, contribuindo com o curso de vocês. Tenho certeza que vocês estão tendo ótimas experiências nesse curso. Esse curso, ele vai começar agora ou não? Ou é só uma disciplina que vai começar agora? O curso já iniciou faz 2 semanas. Essa aqui é uma das disciplinas desse curso. Tá, então já está em andamento, né? Então, tenho certeza que todo mundo já deve estar tendo várias experiências prazerosas aí no curso, aprendendo muitas coisas, né? E hoje, aí tentar agregar um pouco mais, né, no que vocês já vêm aprendendo. Eu já venho desenvolvendo projetos na área de educação financeira, aqui no IFMT já faz alguns anos, e do ano passado para cá, né, quando eu retornei para o campus, é quando eu comecei a levar isso de uma maneira mais intensa, né? E esse ano a gente tem um projeto que é Educação Financeira Emancipadora, um projeto financiado pelo IFMT, um projeto de extensão, e a gente tinha um planejamento para esse ano, né, que era fazer várias atividades presenciais, palestras, minicursos, né, tudo presencial. Aí veio a pandemia e mudamos todos os planos, né, tudo hoje é online, tudo que a gente for fazer, tudo que a gente está fazendo, né, a gente começou agora no final de agosto a executar o projeto, a gente teve que modificar todas as atividades, então essa é uma das atividades, né, essa palestra aqui na disciplina. Já tivemos outras palestras também, uma no final do mês passado com a professora Ana Paula, falando também sobre economia doméstica e educação financeira, né, e hoje a gente vai falar sobre orçamento doméstico e a relação disso com o empreendedorismo, com o negócio, como que empreendedores podem equilibrar o orçamento doméstico com as finanças pessoais, né, com as finanças empresariais. A gente sabe que muitos empreendedores começam, às vezes, na informalidade, e aí as coisas se misturam, né, o dinheiro da empresa com o dinheiro da família, né, e até mesmo empresas formais também têm esse problema muitas vezes, né, então a gente vai falar um pouco sobre isso, como equilibrar, e depois a gente vai entrar um pouco mais sobre como que a gente pode pensar o orçamento da família, né, o orçamento doméstico, como que a gente pode criar isso, né. Aqui a gente não vai trazer uma planilha pronta para que você somente aprenda a técnica, mas sim, a ideia nossa é fazer você pensar, refletir, como que você pode criar a sua própria planilha, como que você pode criar o seu próprio orçamento e assim adaptar para a sua realidade, né. Então essa aqui é a nossa proposta hoje aqui. Aproveitando, Felipe, que você comentou sobre planilha, sobre controle, nós temos uma plataforma que eles estão trabalhando, que é o Classroom,
né? E nessa plataforma ela é dividida nas disciplinas. E nessa disciplina de gestão financeira e tributária, que eu vou estar trabalhando essa semana, eu estou finalizando de construir ela e já vou estar enviando ainda hoje, no máximo amanhã cedo, para que vocês tenham acesso, né, às informações relacionadas à parte de gestão financeira e à parte tributária também, e nela consta algumas planilhas, como de fluxo de caixa e como calcular os impostos, partindo por esse lado da parte tributária, da parte de gestão de tributos. Tá certo. Eu me esqueci, acho que eu não agradeci também o convite, né? Acho que eu me esqueci desse pequeno detalhe. É um prazer estar aqui contribuindo com o Ricardo. O Ricardo, eu conheci desde o ano passado, a gente já vem trabalhando em outras oportunidades, né? Então é sempre um prazer estar contribuindo aqui. E também um prazer estar contribuindo para o curso e tudo mais. Aí também agradecer ao Joelias, né, que está aí coordenando todas essas atividades aí. Nós que agradecemos o seu serviço prestado. E a gente já pode, então, já começar aqui? Claro, fique à vontade. Ou projetar a tela. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem perguntar aqui no chat, tá? Que eu vou estar fazendo esse caminho para ele aqui. Esse canal, né? Aí você me fala se estiver vendo os slides aí. Estamos vendo, sim. Que bom. Pronto. Então, vamos falar hoje, né, como equilibrar o orçamento doméstico e o orçamento empresarial. A gente vai falar um pouco sobre isso. Antes de a gente entrar nesse assunto, seria interessante falar um pouco, né, porque a gente olha às vezes para as finanças como se fosse algo técnico, puramente científico, matemático e tudo mais, e a gente se esquece às vezes do que se passa na nossa cabeça, né? O que a gente pensa sobre isso? O que a gente pensa sobre dinheiro, sobre finanças, né? Então vamos refletir um pouco sobre isso, né? Queria que vocês refletissem aqui comigo. Então, por exemplo, assim, quando você olha para o seu lado financeiro, qual foi o pior momento, assim, a pior situação financeira que você já vivenciou até hoje? O que você consegue lembrar disso? Será que essa situação está no passado? Será que essa situação está no presente? Como que isso afetou a sua vida, né? Qual é o seu maior medo em relação às finanças, né? O que te tira do sono? O que te traz essa preocupação? O que vem à sua cabeça quando você pensa em algum problema financeiro, né? E o que te trouxe até aqui esse curso? Com certeza, essas perguntas elas estão relacionadas, né? Ao responder essas perguntas, tenho certeza que existe relação entre elas. Quando a gente busca um curso, né, para aprimorar as nossas habilidades, com certeza é para tentar resolver algum problema, né, que aconteceu ou que está acontecendo. E muitas vezes a gente se depara com situações em que a gente não esperava, né? E, por exemplo, esse ano a pandemia é uma coisa que pegou todo mundo de surpresa e com certeza afetou financeiramente todas as empresas, né? E não só as empresas, como as famílias também. E é nessa situação, é nesse momento que todos os nossos medos, né, toda essa situação que a gente já vivenciou, vem à tona, né? Então a gente tem que começar a refletir sobre isso, né? Como é que tudo isso aconteceu e o que a gente vem, né, tomando de atitude, tomando ações para tentar solucionar isso, né? Uma vez eu conversei com um empresário e ele falava muito assim que a situação financeira dele estava complicada, que a pandemia estava afetando muito, né? Eu perguntei para ele bem assim, mas quantas horas você dedica por dia para estudar finanças, né? Para estudar como montar um fluxo de caixa, como montar um orçamento, como gerenciar, como tomar decisões? Quantas horas do dia você dedica para isso, né? E aí caiu a ficha, né? Ou seja, ele não estava dedicando nada. Então é claro que ele estava com problema financeiro, né? Ele não estuda, ele não estava estudando, né? Não estava se capacitando para aquilo, né? Saber gerenciar finanças não é uma habilidade natural. Você não aprende sozinho, né? Você não aprende igual, por exemplo, andar. Andar a gente aprende sozinho, é uma coisa natural.
Mas essa habilidade de gerenciar as finanças não é algo natural, precisa ser aprendido, precisa ser estudado, né? Então, pegue toda essa situação que você já vivenciou, esse medo, toda essa frustração no passado, aproveite esse curso que você está tendo agora para aprender, para justamente se tornar cada vez mais forte e não passar pelas mesmas situações, né? E quando vier algum momento de instabilidade, você saber, né, como agir, né? Como traçar uma estratégia, né? E eu imagino que muito de nós, né, a gente às vezes fica apegado, né, a algumas ideias, né? E é muito comum a gente ouvir algumas ideias que são, a princípio a gente olha e fala, não, realmente é verdade, né? Mas se a gente parar para pensar, são ideias destrutivas, né? Por exemplo, eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido uma dessas frases aqui. Por exemplo, dinheiro não dá em árvore, né? Como se fosse muito difícil, né? Você ganhar dinheiro. O dinheiro corrompe, né? Ou seja, só aquelas pessoas que trapaceiam, só elas que ganham dinheiro, né? Pessoas honestas não ficam ricas, né? Não ganham dinheiro, não ficam bem financeiramente, né? Não é seguro ter muito dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu serei assaltado. Se eu tiver uma casa boa, as pessoas vão entrar lá e vão roubar alguma coisa. As pessoas vão ter inveja de mim, né? É nobre ser pobre, né? Então, isso é muito comum as pessoas falarem, né? Fica nessa questão da falsa humildade, né? Nossa, eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa, e isso é algo bom, né? Na verdade, isso a gente sabe que não é algo bom, né? A gente tem que ser honesto, né? E se a gente ganhar dinheiro honestamente, qual é o problema, né? Ou então, por exemplo, eu sou desorganizado com as minhas finanças, eu sou consumista, eu sou compulsivo, né? E isso a gente ouve muitas pessoas falarem, né? Eu estava conversando com uma amiga sobre justamente essa questão de organização financeira e ela falou algo nesse sentido, né? Nossa, eu não dou conta de controlar minhas finanças, eu sou muito desorganizado, sou muito consumista. O dinheiro cai na conta, o salário cai na conta, eu já gasto tudo na primeira semana, né? Eu falei para ela, é claro, você vai continuar sendo assim, porque olha o que você está comunicando para si mesmo, né? Olha o que você está dizendo para você, né? Então, a gente ouve muito essas frases ao longo da vida, e isso vai internalizando na nossa mentalidade, nossa percepção de mundo, e a gente não para pensar que o que a gente pensa, né, reflete em nossas ações. E as nossas ações, elas refletem no nosso contexto, né, no nosso modo de vida, no que está acontecendo ao nosso redor. Então, por exemplo, quando fala bem assim, nossa, para você ganhar muito dinheiro, você tem que trabalhar muito, né? Você pode ter certeza, uma pessoa que acredita nisso é aquela pessoa que trabalha das 5 horas, acorda às 5 horas da manhã, trabalha até às 10 horas da noite e nunca vai ver a cor do dinheiro. Por quê? Porque na cabeça dela tem que trabalhar muito, né? Quando, na verdade, quem ganha dinheiro é quem trabalha de forma inteligente, né? Quem consegue potencializar os seus resultados, né? Ganhar mais por hora trabalhada e não aumentar a carga horária de trabalho, né? E ser empresário é justamente isso. Como é que você pode potencializar o ganho da sua empresa, né? Como você pode torná-la mais eficiente? Como você pode torná-la mais produtiva, né? Se você pensar de forma errada, que tem que trabalhar 12, 14 horas por dia, você vai estar sempre trabalhando e o dinheiro fugindo de você. Então, essas ideias que são colocadas na nossa cabeça e a gente aceita, né, sem questionar, sem analisar de forma crítica, acabam moldando a nossa realidade. Então, eu quero que vocês reflitam nesse sentido, né, quais armadilhas foram colocadas para vocês, né? O que vocês ouvem sobre dinheiro desde quando você é criança, né? A minha mãe sempre falava, guarda dinheiro, porque se um dia acontecer um problema, você tem esse dinheiro. E eu vinha guardando, né? E aí eu vi, bom, eu não saía disso, né? Um dinheiro que ficava guardado e só, né? E não era muito não, viu, gente? Era algo que dava para eu passar pelo menos uns 2, 3 meses sem receber o salário, que era mais ou menos, digamos assim, uma situação problemática, né? E aí eu parei para pensar, nossa, mas a minha mãe sempre falava isso, né?
Então eu comecei a olhar o dinheiro de uma outra forma, não só guardar para esperando uma coisa ruim, mas guardar para poder dar uma boa qualidade de vida, né, para mim, né, para minha família, para eu ter aproveitar também, desfrutar de tudo isso, né? Então foi quando eu comecei a olhar o dinheiro de uma outra maneira, né? Não só uma poupança que fica ali guardada para se caso alguma coisa der errado, mas sim como um dinheiro que eu possa investir, que eu possa aproveitar, que eu possa gerenciar e assim ter mais prazer na minha vida, né? Então pensem nisso, o que comunicaram para você ao longo da sua vida e tentem refletir de uma outra maneira. Agora, pensem também o que você pensa sobre si mesmo. O que você pensa sobre o que é capaz de fazer e o que você pensa sobre o que você merece ter, né? Esses 3 pontos, né, ou seja, o que você é, o que você sabe fazer, o que você é capaz de fazer e o que você merece ter, são 3 pontos fundamentais que ajudam a gente a definir as nossas crenças, né, aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos. E muitas vezes a gente fica comunicando coisas que são completamente negativas, né? Eu sou desorganizado, eu não sei ganhar dinheiro, eu não sei trabalhar, eu não mereço ter uma casa boa, eu não mereço ter uma situação boa. Se eu tiver uma situação boa, os meus familiares vão ficar tristes. Se eu tiver uma situação boa, as pessoas vão ter inveja de mim. E pense o que esse tipo, né, de ideologia, de ideias, o que isso vem trazendo para você? Será que vem trazendo bons resultados? Né? É igual, por exemplo, aquelas crianças que sofrem bullying, né, nas escolas. Aquilo é uma situação muito complicada, porque o processo de bullying é quando as pessoas comunicam coisas terríveis para você. Né? E aí as pessoas acabam tendo uma autoimagem tão negativa, né, uma autoimagem tão depreciativa que elas acabam, às vezes, se odiando, né? Então, quem te ensinou a se odiar? Quem te ensinou a ter essa imagem ruim sobre si mesmo, né? E muitas vezes, essa comunicação que a gente faz para nós mesmos, né? Muitas vezes são outras pessoas que comunicam para nós, isso faz com que a gente pense de uma maneira muito negativa, né? Sobre a gente e sobre a nossa relação com o dinheiro, né? Quando um pai fala para um filho, nossa, você é consumista, você não sabe guardar dinheiro, você não sabe gerenciar, você não serve para nada e tal. Então, tudo isso a pessoa vai absorvendo, ela vai internalizando e chega uma hora que a imagem que ela tem dela mesma é terrível. Então, pense nisso, pense que tipo de coisa você vem comunicando para você mesmo, se são mensagens positivas ou negativas, a respeito de finanças, a respeito da sua capacidade de empreender, de administrar um negócio, né? E o que isso vem impactando na sua vida? O que isso vem trazendo de resultado para você? Reflita sobre isso. Agora, uma coisa que você precisa ter em mente é que organização financeira, ela não precisa ser igual para todos. Todos nós somos diferentes, a gente tem características diferentes, perfis, né, diferentes, a gente pensa de maneira diferente. Então, por que eu não vou trazer, por exemplo, uma planilha de orçamento pronta aqui para vocês? Essas planilhas, né, que existem vários modelos na internet. Alguns modelos funcionam para um tipo de pessoa, outros vai funcionar para outros tipos de pessoa. Então, a gente tem que primeiro pensar qual que é a melhor maneira de se fazer isso, considerando o meu contexto, considerando a minha situação, a minha personalidade, né, o meu perfil, né, comportamental. Eu sou uma pessoa mais comandante, eu sou uma pessoa mais firme e decidida, gosto de desafios, sou ousado, né, ou seja, eu sou uma pessoa que tem proatividade, sou de agir, sou de executar. Né? Se eu sou uma pessoa assim, eu vou ter um comportamento financeiro, eu vou ter uma relação diferente com o dinheiro. Agora, se eu sou uma pessoa comunicativa, otimista, sociável, né, eu vou ter outro comportamento, né? Vou gostar de sair, vou gostar de encontrar meus amigos no barzinho, né? As pessoas que são assim agora na pandemia estão sofrendo muito, né? Porque no isolamento elas não podem se relacionar muito com as pessoas.
Mas se eu sou um tipo diferente assim, eu vou ter um outro comportamento também, né? Agora, se eu sou calmo, paciente, se eu sou uma pessoa planejadora, se eu sou um conciliador, né? Por exemplo, eu vou ter também um outro relacionamento, né, com o dinheiro, né? Se eu sou um planejador, eu vou pensar, por exemplo, como que vai ser o meu orçamento no próximo mês, né? Eu vou pensar facilmente isso, né? Como é que vai ser a minha viagem, né? Como é que vai ser a minha situação no futuro? Então, eu vou conseguir, por exemplo, visualizar melhor isso, né? Se sou uma pessoa conciliadora, eu vou saber lidar com os problemas dentro de casa, né? Às vezes, o dinheiro está curto e você precisa satisfazer as necessidades da sua família, e um quer uma coisa, o outro quer outra, então, assim, você consegue equilibrar todas essas demandas, né? Ou se você, por exemplo, é uma pessoa mais precisa, detalhista, organizada, perfeccionista, esse tipo de pessoa vai lidar com planilhas assim, ó, de uma maneira exemplar, né? Aquele tipo de pessoa que tudo que ela puder colocar numa planilha, traçar gráficos e fazer toda essa gestão mais detalhada, né? É a melhor coisa para ela. Então, ou seja, quando a gente vê essa grande quantidade de características, de muitas outras, né, que a gente pode elencar aqui, a gente vê que as pessoas são muito complexas, são muito diferentes. Então, não adianta trazer um remédio, né, dizer para todo mundo, você tem que ser assim, né? Às vezes não. E é justamente isso que a gente vai começar a pensar aqui sobre finanças, né, e ver como que a gente pode tentar adaptar tudo isso para os diversos perfis. Agora, bom, por que, né, eu devo ter uma gestão financeira pessoal? Por que eu tenho que me preocupar com isso, né? Tem pessoas que têm uma vida financeira favorável, né? Tem pessoas que já têm uma situação boa. E muitas vezes essas pessoas não se preocupam em gerenciar as finanças. Ou muitas vezes você tem o apoio de um familiar, ou muitas vezes você está numa situação tranquila na sua empresa e tudo mais, e aí você pensa, né? Para que eu tenho que ter essa gestão financeira, né? Bom, primeiro, você precisa ter uma gestão financeira para ter um ganho de bem-estar, né? Ter com um bom padrão de consumo. Né? Não adianta a gente pensar, por exemplo, achar que é humildade ter um padrão de consumo simples quando você tem muito dinheiro, por exemplo. Né? A melhor coisa que tem quando você tem dinheiro é poder desfrutar disso, né? E ter um bom padrão de vida, uma boa satisfação, né? E proporcionar esse bem-estar à sua família. Né? Então, não há nada de errado nisso. Se o dinheiro vem de maneira honesta, de maneira justa, tá tudo certo. Né? Ser humilde é você aceitar aquilo que você merece. Se você merece ter esse padrão positivo de vida, né? Um padrão bom de vida, tá tudo certo. Claro, e tudo dentro de um equilíbrio, né? Sem comprometer todo o seu planejamento financeiro, sem comprometer o seu orçamento, né? Não estou querendo dizer que só porque você está ganhando dinheiro, você tem que ir lá e gastar tudo, comprar e tudo mais. Não. É ter um bom padrão de vida dentro das suas condições. Né? E ter também o melhor aproveitamento da vida, né? A gente está aqui no mundo para viver com plenitude, com felicidade, alegria, e o dinheiro proporciona isso. Né? É claro que o dinheiro não compra tudo, óbvio, né? E as coisas mais importantes da vida, o dinheiro ele não vai comprar, ele não vai te dar amor, ele não vai te dar amizade, família, né? O dinheiro não proporciona isso. Né? Prova disso são várias pessoas que são ricas e que vivem em depressão, estresse, ansiedade, não sabe, são infelizes, né? Porque o dinheiro realmente ele não traz aquilo que de fato é importante. Porém, ele potencializa tudo isso, né? Ele te dá uma boa qualidade de vida, ele te dá você consegue ter um acesso a serviços de saúde de qualidade, uma alimentação saudável, né? Morar bem, viajar, aproveitar com sua família, ou seja, você consegue aproveitar muito mais tudo isso que é de fato importante, né? E claro, né, você ter uma tranquilidade na hora de se aposentar. A gente sabe que a gente está vivendo um momento muito complicado, que a gente não sabe como é que vai ser a aposentadoria pelo INSS. A gente não sabe, está todo mundo no escuro em relação a isso.
o governo também não sabe. Então, assim, existe uma grande incerteza sobre o nosso futuro e o futuro do Brasil, do ponto de vista econômico, né? E a boa gestão financeira é uma forma de você garantir um futuro mais tranquilo, né? De você conseguir construir uma boa reserva para quando você aposentar, ficar mais tranquilo em relação a dinheiro, né? E a finanças, ter investimentos que te proporcionem uma autonomia financeira. Então, tudo isso vem de uma boa gestão financeira. Isso tudo vale para todos nós. Ou seja, dinheiro é muito importante na nossa vida. E muitas pessoas, às vezes, têm uma visão equivocada do dinheiro, né? Uma visão ruim do dinheiro, mas não, ele não é uma coisa ruim. Né? O que é ruim é o que as pessoas fazem para ter o dinheiro, né? Por exemplo, quando são desonestas, quando cometem crimes e tudo mais, e o que as pessoas fazem quando tem o dinheiro na mão, né? Ou seja, as coisas ruins. O dinheiro em si, não. Se você faz coisas corretas, está tudo certo. Então, é bom trazer essa visão, essa mentalidade, porque mesmo empresários que estão atuando no mercado, mas às vezes têm visões negativas do dinheiro, que às vezes não sabem por que tem uma gestão ruim, por que tem uma escassez muito grande de dinheiro nas mãos. Né? E também, professor Felipe, o que a gente, como nós temos alunos também da parte de incubação e de pré-incubação que estão participando dessa live, nós comentamos sempre com eles a respeito de, quando você fala de você ter um dinheiro guardado, né? Você acaba tendo aquela tranquilidade, principalmente num cenário quando não se podemos esperar nada, né? A gente não tem nenhuma uma situação de que nós chamamos de reservas de contingência. Muitas das vezes a gente se passa por situações ou naturais, né, ou sobrenaturais, e isso pode afetar tanto a parte de família quanto a parte de empresário. Quando a gente se tem essa reserva, né, é um caso propriamente dito agora, pensando na pandemia, né, ninguém estava esperando isso, de repente do nada o comércio fica lá 6, 7 meses, talvez até um ano vai, entre aspas, ficar fechado. Isso afeta drasticamente, seja a parte de produção, né, seja a parte operacional, que é a questão de funcionários. Então, sempre ter uma sobra, né, tanto na sua família quanto na sua parte empresarial, é muito importante para você saber lidar com esse tipo de situação. Você contornar de forma mais inteligente, talvez assim, né, ou de forma mais tranquila, qualquer cenário que possa ser enfrentado. Então, a gente sempre vem batendo essa tecla. Se você é empresário, você tem um lucro, reserve um pouco desse lucro para uma sobra, uma eventual necessidade, né? Um exemplo hipotético, ele está muito quente, nós estávamos conversando com a Suete aqui, está muito quente, não tem um ar-condicionado. Então, essa reserva ela pode ser utilizada para uma compra de um ar-condicionado, tanto da parte familiar como da parte empresarial. Isso é um bem-estar para o seu cliente, isso é um bem-estar para a sua família. Então, é muito importante pensar nessa sobra, uma vez que nós não sabemos o dia da manhã, como o professor Felipe comentou, a respeito de aposentadoria. Né? Então, ter uma sobra é muito importante. Sim, e essa pandemia, né, ela veio justamente para mostrar para todo mundo, né, quanto que isso é crucial. E muitas vezes as pessoas, elas pensam assim, mas quanto que eu tenho que ter, né? Você tem que pensar o seguinte, por exemplo, quanto que é o seu custo mensal? Né? Isso é uma coisa que todo empresário tem que saber, né? E todo chefe de família, né, que esteja gerenciando tem que saber também quanto que custa por mês, né, manter a família. E você pode pensar, por exemplo, você pode ter uma reserva que garanta 6 meses, né, da sua empresa parada, digamos assim, né? Ou se você conseguir um ano, uma reserva de um ano. É claro que o dinheiro ele não precisa ficar parado, né? Ele não vai ficar parado lá no banco, na poupança. Ele pode estar aplicado, ele pode estar numa renda fixa, né? Você pode estar investindo em ações e tudo mais. Mas aí já outros 500, né? Mas é um capital que você está guardando e que quando você não tiver faturamento, e aconteceu, por exemplo, com várias empresas agora, né, que ela fechou completamente, então não teve faturamento de fato,
é quando você usa esse dinheiro para poder justamente manter, né, toda essa situação. E aí, claro, que vai depender da condição de cada empresa, né? E uma coisa que é importante, você não vai constituir essa reserva, assim, em 2, 3 meses, né? Isso é uma coisa de longo prazo, é uma estratégia que você vai ter que adotar de longo prazo. Então, quando a gente for falar mais no finalzinho, né, sobre essas estratégias e tudo mais, você tem que pensar isso e projetar isso no seu horizonte, dentro do seu orçamento, né, para você saber mais ou menos quando que você vai alcançar essa reserva, né? Agora, aqui falando mais assim do equilíbrio, né? Ah, eu posso falar. Pode falar. Claro, Tânia, pode falar. Posso falar, Felipe? Eu estou vendo você falar, só que assim, a maioria das vezes do pequeno empreendedor é que às vezes ele começa do nada, tipo assim, ele não tem uma reserva, tipo assim, ele compra hoje para vender amanhã, e amanhã ele compra matéria-prima e compra fiado, e daí ele precisa vender. E daí, como fica essas finanças? Que dica você fala para nós? Então, quando você está começando o empreendimento, é normal você quase não ter nada de capital de giro, né? Não ter dinheiro para fazer as coisas, isso é normal. Só que isso tem que se estabilizar em algum momento, né? Aí, a partir desse momento que você começar a estabilizar, começar a ter lucro, quando você vai começar a gerar essa reserva. De início, realmente, é muito comum as empresas, quando abrem, terem prejuízo, porque é muito capital investido, é muito dinheiro aplicado, e é isso que você falou, né? Vende hoje para comprar amanhã, mas uma hora vai ter que se estabilizar, porque não é uma coisa que deva se perdurar, né, no médio e longo prazo, porque senão você vai estar sempre apagando, né? Sim, e qual dica você dá? Vamos supor, fazer um financiamento, fazer um empréstimo, porque é muito comum, né? A gente, quando você começa, não tem mesmo, e daí mistura com as contas de casa, com tudo. Então, sobre essa questão de misturar de conta de casa e tudo mais, eu vou tocar nesse ponto aqui agora, mas assim, eu não posso dizer para você tomar um empréstimo de financiamento, porque essa é uma decisão muito complicada, né? Vai depender da sua capacidade de pagar esse financiamento, né? Da sua expectativa em relação ao seu negócio de trazer dinheiro, né? Assim, E no geral, mais ou menos, você não tem uma ideia sobre isso. se você puder começar um negócio com dinheiro próprio, ou que seja, por exemplo, emprestado de algum familiar que não vai te cobrar juros, é muito melhor. Se você tiver, por exemplo, algo que você possa vender para arrecadar o dinheiro, às vezes você tem um carro que você pode sacrificar nesse momento para pegar esse dinheiro para ter, é muito melhor você começar com dinheiro próprio do que com dinheiro emprestado ou financiado. Porque, por exemplo, você tem que pagar os juros e, por mais que o juros seja um pouquinho mais baixo, mas mesmo assim é muito complicado, né? A dica que eu dou é, se você puder conseguir de capital próprio nesse momento, seja emprestando de um familiar que não vai te cobrar juros, né? Ou até mesmo que cobre os juros, né? Juros pequenos comparado ao mercado, né? É muito melhor do que você ir para um banco. Isso com certeza. E também, Felipe, existe uma prática bem simples também de você ter um fluxo de caixa mais saudável na sua empresa, nós analisarmos o tal do contas a receber e o contas a pagar. Quando você vender, nós temos que analisar da seguinte situação. Quando você vender, quanto mais você vender à vista, mais dinheiro vai entrar no seu caixa. Quanto mais você comprar de forma parcelada e sem juros, você vai deixar de forma tardia esses pagamentos. Consequentemente, você tem um fluxo de caixa mais saudável na sua empresa. Você consegue trabalhar de forma mais tranquila, assim, pensando que eu consigo parcelar os meus fornecedores a longo prazo e eu estou recebendo a curto prazo. Essa situação é muito costumeiro. Aqui em Barra do Garças, nós tivemos o caso do próprio Atacadão Nilo, né?
até um tempo atrás, quando ele não tinha concorrente, ele sempre recebia à vista, no débito ou no dinheiro. Era assim que funcionava. Para se ter um preço competitivo, né, um preço bom para a população, ele fazia assim, eu recebo sempre à vista. E quando ele vai fazer essas compras, ou seja, vai alimentar seu estoque, ele parcela o máximo de vezes possível. Consequentemente, ele consegue barganhar preço com fornecedores, porque compra sempre em atacado, né? Então, ele sempre vai ter um caixa saudável para sua empresa. Então, é uma forma também, né, de ter um fluxo de caixa bom para pensar lá na frente. E isso que você falou tem muita relação com a questão do orçamento, que você pode colocar isso quando você estiver montando o seu orçamento na sua planilha, né? Nas receitas que vão entrar nos próximos meses, né? Pagamento que já está definido nos próximos meses. Então, isso você consegue analisar, né? Quando você monta esse orçamento, né? Quando você coloca isso no papel ali. Então, isso realmente, quando você faz esse casamento, né, entre contas a receber e contas a pagar, você pode identificar, por exemplo, meses que vai estar sobrando mais dinheiro, meses que às vezes pode até estar faltando, né? E aí você pode correr atrás e identificar ali alguns buracos ali no orçamento, né? Isso já projetando assim. Mas realmente, se você consegue receber, muitas vezes as pessoas fazem isso, né? Elas compram para pagar mês que vem e vende para a pessoa pagar em 2, 3 meses, né? Faz o contrário que você está falando. Aí é quando realmente não dá, né? Aí o dinheiro não vai conseguir entrar para pagar as contas, né? Se Aí você coloca sempre as vai estar contas. tirando dinheiro do bolso para poder pagar as contas, né? Sim, sim. Isso acontece também, né? E uma coisa que, por exemplo, empresários informais, né, às vezes começam a trabalhar agora, por exemplo, sempre vai começar a vender para amigos, né, pessoas mais próximas e tudo mais, e às vezes fica com medo de cobrar, às vezes fica com medo de para não perder a amizade e tudo mais, né? E aí vende fiado, vende para pagar daqui a não sei quantos meses e tudo mais. Então, assim, é sempre bom se precaver com essas coisas, né? É sempre bom se precaver com, por exemplo, ter sempre um cartão, uma maquininha de cartão, que você consiga parcelar pelo menos de uma vez, né, para a pessoa pagar pelo menos ali na hora. É bom sempre você receber na hora do que você viver de promessa, né? Isso também é uma coisa importante para quem às vezes está começando aí de uma maneira mais informal, né? Isso é muito comum. E essas pessoas que estão, né, trabalhando às vezes de uma maneira informal e tudo mais, mas até mesmo pessoas que já têm uma empresa consolidada, né, é muito comum misturar finanças pessoais com as finanças do negócio, né, da empresa, né? Até empresas às vezes grandes assim, que já tem uma certa estrutura, às vezes é muito comum, né? Você pega o dinheiro da empresa, paga uma conta de casa, ou pega o dinheiro da casa e paga uma conta da empresa e tudo mais. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que aprender é que o patrimônio da empresa é uma coisa e o nosso patrimônio pessoal, o patrimônio da minha família é outro, né? Separar essas duas coisas. Quando, eventualmente, houver um fluxo de dinheiro de um para o outro, isso tem que ser compensado, né? Se a empresa paga uma conta de luz, né, algo que tem que ser evitado e tudo mais, mas se eventualmente você paga uma conta de luz da sua casa com o dinheiro da sua empresa, você tem que devolver esse dinheiro para a empresa. Isso é muito importante, porque você está prejudicando exatamente aquilo que está te dando dinheiro, né, o seu ganha-pão. Né? Então, a empresa ela nunca pode ficar prejudicada nesse sentido. Né? E aí, a gente tem que começar a pensar nesses fluxos. Então, por exemplo, fluxo que vai da empresa para a família. Né? São dois. O primeiro deles é a distribuição do lucro, né? Ou seja, quando a empresa gera lucro, você distribui isso para os sócios, né? Para os donos da empresa. Então, você tem que ter um controle financeiro, fazer uma estimativa de lucro, né? Ter uma boa gestão financeira para você poder fazer a distribuição desse dinheiro. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. E isso tem que ser de forma organizada, tem que ser de forma planejada, não pode ser a qualquer momento, a qualquer hora, né? Porque senão você vai estar
prejudicando o caixa da sua empresa. E o outro tipo de fluxo que vai da empresa para a família são os prolabores, né? Ou seja, quando o dono da empresa, né, ele trabalha na empresa, ele recebe um salário como gestor daquela empresa, né? Isso é chamado de prolabore. É um salário como outro qualquer, entra em toda uma forma de tratamento, como se fosse um salário normal de um outro funcionário, né? Claro que tem alguns detalhes que diferencia, mas na essência é como se fosse o salário do dono da empresa, né? Que trabalha na empresa. Isso é muito importante colocar, né? E como é que a gente define, né, essa distribuição do lucro, e como é que a gente define esse prolabore? Isso é muito importante, porque, primeiro, a distribuição do lucro e do prolabore não pode ser excessiva, porque se for muito excessiva, você vai estar prejudicando o caixa da sua empresa. E também não pode ser muito baixa, porque senão você não vai estar desfrutando dos benefícios que a sua empresa leva, né? Então, a distribuição do lucro é uma coisa que depende de... Sim. Eu tenho como exemplo, né, a minha empresa, que eu tenho uma drogaria, e eu faço uma planilha já mensal dos gastos, né, e do que entrou, né? E sou eu e meu irmão, que somos sócios, né? Então, eu faço toda a planilha de gastos, eu já coloco um prolabore fixo, não sei se está correto desse jeito que eu faço, né? Mas eu coloco um prolabore fixo e ainda eu tenho que ter lucro em cima de tudo aquilo lá. Entendeu? Deu para mim pagar todas as minhas contas, meus funcionários, meu prolabore do meu irmão e ter uma margem de lucro ali no final. Aí eu tenho uma planilha que me dá ali todos os gastos que eu tive e a porcentagem de lucro que eu tive também no final, já tendo meu prolabore, né? Isso. Mas e aí, aí por ele é exemplo, fixo. No caso, eu não pego, por exemplo, deu de lucro 10 mil. Eu não divido ele. Eu já tenho um salário fixo, né? E aí fica o lucro que fica como fluxo de caixa para a empresa, né? Sim. Não, tá Como correto. capital E aí, de... por exemplo, esse lucro que você vai estimando todo mês, você pode depois definir junto com o seu sócio, por exemplo, se você vai distribuir a cada 3 meses, a cada 6 meses, né, fazer uma retirada, e esse valor é vocês que vão decidir, né, dentro do planejamento da A gente empresa. nunca tira, na verdade, a gente deixa sempre como capital de giro da empresa. Também não tem problema. Se você está tranquila com o Prolabore e não quer retirar, também isso não tem problema, não. É que muitas vezes, assim, às vezes, quando você quiser, né, retirar, é sempre bom planejar isso e pensar num percentual que seja sadio para a empresa, né? E o Prolabore, aí você pode pensar de várias maneiras. Pode ser fixo, igual você falou, e pode ser variável, né? Dependendo da natureza De da acordo empresa, com do o lucro. tipo. E não só de acordo com o lucro, na verdade, de acordo com a produtividade sua e do seu sócio. Isso é uma coisa muito importante. O que define o Prolabore é a produtividade daquele gestor. Então, por exemplo, como é que eu defino o Prolabore da minha empresa? Se você fosse contratar um gestor para estar gerenciando a sua empresa, qual salário você daria para essa pessoa? Ou seja, qual salário você está pagando? É um valor de mercado? É um valor aceitável? Por exemplo, um gerente de uma drogaria. Quanto que hoje em dia está ganhando um gerente de uma drogaria? Vou supor aqui, vou chutar um valor, digamos que seja 4 mil. Aí, você pega e define para você um Prolabore de 6 mil, né? Digamos assim, uma média de mercado, né? O que está acontecendo? Você está aumentando o peso daquele funcionário para sua empresa. Um funcionário que para o mercado valeria 4 mil, você está pagando 6, né? 2 mil a mais. Então, isso é uma análise que você tem que fazer. Infelizmente, muitos empresários, assim, até mesmo porque trabalham muito e tudo mais, acabam pagando um pouco mais caro para o trabalho deles, né? O Prolabore um pouco maior do que o quanto ele pagaria se fosse contratar um gestor, né? Enfim, por uma questão pessoal, mas a gente tem que ter sempre essa visão, sabe? De que
Se eu estou pagando a mais do que o mercado está demandando, eu estou penalizando a empresa. Então, isso é uma coisa que tem que ser analisado. Claro que o valor, né, que você paga de Prolabore não vai depender tanto do mercado, o que o mercado está pagando para um gestor e tudo mais, e também do porte da sua empresa, né, do faturamento e tudo mais. E aí entra aquilo que eu te falei, é o quanto que esse gestor está gerando de faturamento, né? Isso é muito comum, por exemplo, empresas familiares, às vezes um trabalha muito, gera muito rendimento para a empresa e o outro não gera tanto, né? E aí gera aquele conflito, né? Que é muito comum. E aí você está pagando aquela pessoa que não produz muito, você está pagando a mesma coisa que daquele que está pagando, que está produzindo bastante. Então, ou seja, o que você está fazendo? Você está remunerando muito bem alguém que está produzindo pouco. Então, essa visão de produtividade é o que você tem que ter na hora de for definir o Prolabore. Senão a sua empresa ela vai ser danificada, isso com certeza. Né? Aquela pessoa não vai estar trazendo o benefício que ela deveria trazer. Então, essa é uma análise muito complexa e depende de cada caso, né? E sempre vai ter do outro lado, que é o lado pessoal, né? A minha família, o meu bem-estar, o meu padrão de vida, né? Então, ou seja, é uma coisa que mexe muito no psicológico dos empresários, né? Essa definição do Prolabore. Né? Mas você tem que sempre tentar respeitar essa margem do mercado. Sim, e também, Felipe, até complementando a sua fala, nada adianta querer ter um Prolabore, né, de um valor que eu necessito, sendo que a minha empresa não tem nenhum tipo de controle. Não tenho como eu definir o quanto que eu vou ganhar de salário como empresário, porque essa é a definição do Prolabore em si, é o salário que o empresário deveria ganhar, né? Hoje em dia a gente sabe que a maioria dos Prolabores são fictícios, somente para efeitos de INSS. Mas, se eu não controlar, eu não souber o quanto que eu estou tendo de custos, de gastos, isso daqui a pouco o Felipe vai comentar também, o quanto que está entrando de receita para a minha empresa, e principalmente o quanto que está sobrando. E a Angélica foi feliz nisso. Ela sabe o quanto que está sobrando da empresa. Então ela tem o luxo de dizer quanto eu posso ter de Prolabore e qual é a parte, uma porcentagem desse lucro eu vou reinvestir na minha empresa, seja em estoque ou investimento. Então, o primeiro passo para a definição de Prolabore é ter controle empresarial. Sem o controle empresarial não tem como fazer essa definição. E também, outro ponto importante, que é muito falho, nas empresas que estão abrindo. O empresário já quer definir um Prolabore consideravelmente alto para o porte da empresa. Ele nem entendeu o mercado ainda, ele nem tem uma carteira de clientes suficiente para bancar tudo aquilo e já quer definir um Prolabore alto. Consequentemente, se tem mais sócios, os próprios sócios estão se autopagando, porque não se tem lucro na empresa, porque não se sabe de controle. Quer ter um Prolabore alto, porém não tem dinheiro. Da onde que está vindo esse dinheiro? Está sendo aportado, né? Está sendo injetado pelos próprios sócios. Então, teoricamente, é um Prolabore fake, né? Não existe Prolabore porque os próprios empresários estão depositando nas suas próprias contas. Então, a primeira orientação tenha controle e se estabilize no mercado. Por isso que é muito comum dizer que empresários sofrem, porque para começar a ter seu primeiro Prolabore, a empresa tem que se estabilizar no mercado. No início é muito normal o empresário sempre ficar aportando dinheiro para ter capital de giro, para ter controle de estoque, para comprar novos estoques, né? E a gente diz na contabilidade, na economia também, que a empresa só vai se pagar quando a empresa tiver um giro de estoque. Quando o próprio estoque pagar suas próprias contas e sobrar dinheiro para pagar o Prolabore do empresário. Para vocês terem noção, quando nós abrimos, nós ficamos 1 ano para retirar, né? Porque nós queríamos que a farmácia deslanchasse, que tivesse como se sustentar, pagasse todas as contas, os empréstimos que nós fizemos, e nem eu nem meu irmão não tiramos nem de 1 ano, nós não recebemos. Né? Então, no começo é bem difícil, né? Porque você quer o dinheiro, mas você também tem que deixar a empresa
deslanchar, né? Então, nós Uhum. optamos por isso, né, no momento. Aí, mas nem sempre dá, né? Porque você precisa do dinheiro, né? Sim, sim. Esse que é o grande problema, né? Por isso que finanças pessoais e finanças empresariais, para quem é empreendedor, é algo muito importante, né? Porque tudo está relacionado, não tem como, né? Até as decisões que você toma dentro da sua empresa afetam toda a sua parte de finanças pessoais e vice-versa, né? E, e uma questão que você falou que eu achei interessante, quando você falou assim, um ano para a empresa se estabilizar, né? Ou seja, você começou ali já a traçar um planejamento, né? E como você já faz esse controle de entradas e saídas todo mês, né? E você já consegue projetar isso para os próximos meses, e essa é a base do orçamento, né? O orçamento, ele é esse instrumento fundamental dentro do planejamento que todo empreendedor tem que fazer e também toda pessoa tem que fazer, né? Para o seu dia a dia, para suas contas domésticas, e os fundamentos, né, do orçamento, ele é igual para todos, né? Ele funciona da mesma maneira para todos. Claro que vai ter algumas diferenças ali na hora de estimar contas, né, alguma coisa aqui, outra ali, mas de modo geral, o orçamento, ele é algo muito útil, né, para todo mundo. Então, assim, o orçamento, ele é uma definição assim muito simples dele, é que ele é um instrumento onde você faz uma previsão de receitas e uma definição de despesas, né? Essa é a definição que a lei, né, quando fala sobre orçamento público, traz, e de fato é exatamente isso, né? Quando você é um empresário, você não tem certeza sobre as suas receitas, né? Você não sabe como é que vai ser o mercado, você não tem definição sobre isso, né? Até quando você é às vezes não um empresário, mas um trabalhador que vive de salário fixo e tudo mais, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se vai mandar embora, ser mandado embora, se a empresa que você trabalha vai fechar, né? Você não sabe. Ou então se você trabalha por comissão, né? Seu salário ele é variável. Então, assim, as receitas, né? A entrada de dinheiro é sempre uma previsão, é sempre dentro do orçamento, né? É sempre uma estimativa. Enquanto que a despesa, a gente coloca como uma definição, como se fosse uma meta, né, que eu tenho que tentar ficar dentro daquele valor, né, não extrapolar aquilo. Então, quando a gente pensa nesses dois lados, né, a gente tem que tentar formular esse orçamento para que ele seja algo sustentável para você ou para sua empresa, né? Então, por exemplo, previsão de receitas, tem que pensar em todas elas, todas as possíveis entradas de dinheiro que você possa ter. Salário, aluguel, o prolabore, rendas com investimentos e muitos outros, né? Às vezes, a venda de um veículo, a venda de um terreno, né, que você possa fazer, tudo isso constitui entradas para você. E também definição das despesas, né? O quanto que você vai gastar de energia, água, financiamentos, aluguel, plano de saúde, gastos escolares e assim por diante. Esses gastos, né, a gente sempre tem que tentar manter como se fosse uma meta, ou seja, um teto, porque aí a gente consegue ter maior capacidade de gerenciar as finanças, né? Então é um conceito assim bem simples, mas que ele é muito bom para a gente entender como é que funciona isso. E assim, como fazer um bom orçamento, né? Aqui eu fiz uma listagem assim de 6 pontos, que é algo que eu sempre adoto quando eu estou fazendo o meu planejamento, e é algo que funciona muito, porque o orçamento que eu consigo construir a partir desses pontos aqui, eu consigo depois fazer uma análise, traçar objetivos e definir estratégias. Né? Por quê? Porque tem etapas anteriores que fazem com que esse orçamento ele seja mais informativo. Né? O orçamento ele não pode ser somente uma listagem de receitas e despesas. Eu preciso classificar, eu preciso agrupar essas receitas e essas despesas, eu preciso organizar isso dentro de uma planilha, ou num caderno, ou num aplicativo de celular, em algum lugar. Eu tenho que fazer estimativas, né, de como que vai funcionar essas receitas nos próximos meses, e aí sim, analisar
né? Eu vou apontar aqui três situações que você deve analisar dentro do orçamento e depois definir objetivos e as estratégias. Então, primeira coisa, né? Listar receitas e despesas. Esse primeiro passo, eu tenho certeza que todo mundo já fez isso, né? Todo mundo já listou todas as despesas, todas as receitas que tem, né? Isso é uma coisa que todo mundo faz, né? Só que a gente não pode parar por aí. A gente tem que, claro, elencar, né, tudo aquilo todas as possibilidades, né, de receita, todas as possibilidades de despesa que a gente possa ter, né? Mas a gente tem que dar um passo um pouquinho além. Além de listar todas elas, eu tenho que classificar e agrupar. Então, uma forma muito prática de se fazer esse agrupamento, essa classificação, é separar tanto receitas quanto despesas entre fixas e variáveis. Agora, o que seria, né? Receitas fixas, receitas variáveis, despesas fixas e despesas variáveis. Bom, como o próprio nome já diz, as receitas fixas ou despesas fixas são aquelas que sempre vão estar no seu orçamento, ela sempre vai estar presente no seu orçamento, e elas vão ter uma variação muito pouca, quase insignificante, né, dentro daquele horizonte que você está projetando. Por exemplo, se eu coloco lá, plano de saúde, né, ela é uma despesa fixa, mas todo ano tem um reajuste, né, permitido pelo governo e tudo mais. Então, digamos que todo ano, no mês de abril, o plano de saúde vai sofrer um reajuste. Ele é uma despesa fixa, ele vai estar lá o tempo todo, mas vai chegar um momento que ele vai aumentar de valor. Mas ele não deixa de ser fixo, né? Ou então, por exemplo, digamos que eu consiga ter um gasto com combustível, que por mais que o combustível seja uma despesa que varia muito, mas digamos que eu consiga sempre manter um valor X, né? Digamos que todo mês eu sempre gasto, sei lá, R$ 400 de combustível. Não sei o que acontece, eu só vou para o meu serviço e tudo mais. Por mais que seja uma despesa que dependendo do que acontecer, ela vai variar, se eu quiser colocá-la como fixa, né, digamos que um valor X para sempre ir para o serviço e tudo mais, eu posso colocar, depende da sua realidade, né? Depende da sua situação, ou seja, vai tentar se adaptar a cada contexto, né? Mas o conceito de receitas fixas, receitas e despesas fixas, são aquelas que sempre vão estar figurando no seu orçamento e vai estar variando muito pouco, né? Quase de forma bem significante, né? E as variáveis, elas podem estar o tempo todo no seu orçamento, porém o seu valor vai variar de acordo ou com o seu consumo, quando é o caso das despesas, né? Se você consumir mais, a despesa vai aumentar, consumiu menos, a despesa vai diminuir. Ou, por exemplo, no caso de receitas, vai variar de acordo com a sua produtividade. Por exemplo, se você vendeu mais esse mês, você vai ter uma comissão maior, né? Se o seu prolabore ele é variável, com base na sua produtividade, se a empresa produziu mais, eu vou ganhar um pouco mais também. Então, se eu produzir menos, eu vou ganhar menos. Então, ou seja, a receita variável ela vai variar de acordo com a sua produtividade, de acordo com as demais circunstâncias, né, que possam fazer com que esse valor aumente ou diminui. E as despesas variáveis são aquelas que variam de acordo com o seu consumo. Consumiu mais, ela aumenta, consumiu menos, ela diminui. Eu tenho certeza que muitos de vocês já devam ter feito essa classificação também, né? Despesas fixas, receitas fixas, variáveis e tudo mais. Só que uma coisa que eu gosto sempre de acrescentar dentro das despesas é a categoria de obrigatória e não obrigatória, tanto para fixa quanto para variável. Por quê? Quando eu estou querendo, por exemplo, identificar despesas que eu quero cortar, essa classificação ela me ajuda muito. Então, por exemplo, fixa obrigatória. Fixa obrigatória pode ser o meu aluguel, o meu plano de saúde, né? Coisa que eu não posso ficar sem, eu tenho que pagar. Ou, por exemplo, o financiamento da minha casa, financiamento do meu automóvel.
né? São despesas fixas obrigatórias, a parcela, digamos que a parcela seja fixa, né? E existem despesas fixas que são não obrigatórias, ou seja, você não é... Se você quiser abrir mão hoje disso, você não vai ter um prejuízo muito grande, você não vai ter uma perda de qualidade de vida muito grande. Por exemplo, a mensalidade que eu pago na internet, a mensalidade que eu pago para TV a cabo. Tudo bem que, assim, se eu cortar a TV a cabo, eu perco um pouco de diversão, mas não é uma coisa que eu vá, por exemplo, ter um prejuízo muito grande em termos do meu padrão, né, de vida e tudo mais. Eu posso, por exemplo, cancelar por enquanto, vou seguir a minha vida, quando a situação melhorar, eu posso contratar de novo. Ou seja, são despesas fixas que eu posso abrir mão. Né? Eu posso abrir mão durante um período e depois voltar a ter, que não vai ter problema. Agora, aluguel eu não posso abrir mão, não posso deixar de pagar o aluguel durante 6 meses, porque senão eu vou ficar na rua, né? Ou então, por exemplo, deixar de pagar um financiamento, né? Ou então um plano de saúde, né? São coisas que são muito importantes. Se eu não tiver e acontecer alguma situação inesperada, eu vou ter um prejuízo muito grande, né? Então, também aqui, notem que os conceitos, eles existem, mas vai depender de cada situação também. E dentro das variáveis, também tem essas categorias. Então, por exemplo, variáveis obrigatórias. Eu posso ter a compra de mercado, eu posso ter variável obrigatória, conta de luz, conta de água, ou seja, são coisas que são obrigatórias, eu devo ter, né? Porém varia muito. Eu posso ter aqui, por exemplo, gastos com roupa, né? Embora a roupa, quando a gente compra em excesso, né, supérfluo e tudo mais, mas eu preciso ter roupa, né? Eu preciso pelo menos uma vez a cada 6 meses, ou às vezes até uma vez por ano, trocar renovar, né, o guarda-roupa e tal, comprar coisa nova, porque senão as roupas ficam muito velhas e tudo mais. Então é uma coisa obrigatória, né? Então, por exemplo, você comprar remédio, enfim, são coisas que você de fato precisa comprar, mas que não é constante, não é fixo dentro do seu orçamento, né? E Felipe, Oi? É muito importante também, pegando esse raciocínio, do momento que você começa a fazer análise dos seus gastos e das suas receitas, dá de se pensar que você já sabe, teoricamente, tem uma previsão do quanto que você vai ter de receitas, fazendo uma média ali, mais ou menos, do que você está vendendo todo mês. Agora, as despesas é um ponto muito importante e, principalmente, está ligado na parte do planejamento tributário, que é uma das áreas que a gente vai estar trabalhando nessa disciplina, que é, de fato, identificar quais são os impostos que a empresa paga, saber se uma mudança de uma gestão tributária possa ser mais sadio para a empresa, né, para estar pagando menos imposto. Dentro dessa disciplina, vai estar associado alguns regimes tributários, como o MEI, o Simples Nacional, ou o lucro presumido. E ali vocês vão conseguir identificar qual seria o regime tributário menos oneroso para a empresa. Porque o imposto, todo mundo já sabe que é um dos mais problemáticos para as empresas, né? É o ter que pagar imposto, sendo que a gente não consegue identificar o retorno deles. A gente não visualiza o retorno deles de forma pronta, né? Então, junto dessas despesas, analisar, então, qual é o regime tributário que eu estou? Que tipo de imposto eu pago? Se eu mudasse de regime tributário, será que eu pagaria menos imposto? Será que eu pagaria mais imposto? Então, é muito importante sempre fazer essa análise uma vez ao ano, uma vez que a opção pelo regime tributário é anual, tá? Então, fica essa reflexão para vocês que possuem empresa, fazer essa pergunta, né? Será que se eu mudar de regime tributário eu vou pagar menos imposto? Se eu pagar menos imposto, eu tenho que fazer uma força ali para tentar fazer essa mudança. Isso vai ajudar a ter um alívio de caixa também. Aí, bacana que as ferramentas que você vai disponibilizar lá, que você tinha comentado anteriormente, né, vai ajudar nesse processo, né, ou seja, nesse planejamento, né, ele pode
estimar, né, todos esses valores e assim estimar a tributação, né? Isso é muito bom. Todas essas decisões precisam ser tomadas em cima de planejamentos, em cima de simulações, né? E o orçamento, ele é uma peça fundamental nisso, né? O conceito de orçamento é justamente isso, ele ser uma previsão, né? Depois que você faz essas estimativas, né, aí você vai executar o orçamento. Então, essa é a função dele, né, ajudar dentro do planejamento. E um detalhe aqui que eu ia comentar sobre as despesas variáveis também, é que muitas delas podem ser esporádicas, né? Por exemplo, digamos assim, você todo ano tem que pagar o IPVA, todo ano você tem que pagar o IPTU, né? E ele vem num período determinado, né? Então, por mais que não seja um valor fixo, né? Ele é variável, vai depender do momento, ele é previsível, né? Ou seja, você sabe quando que vai acontecer, né? Mas existem despesas que são variáveis, que elas são imprevisíveis, né? Por exemplo, se você bate o carro, né? Ou se você tem algum problema de saúde naquele mês. São despesas que vão acontecer e você não tinha nenhuma previsão, né? E aí volta aquela questão anterior que a gente tinha falado da reserva, né? Da importância de se ter uma reserva justamente para essas despesas que são imprevisíveis, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. E aí tem as variáveis não obrigatórias, né? Ou seja, aquela que você pode abrir mão numa situação de uma situação negativa, né? Do ponto de vista financeiro, você pode abrir mão, né, tranquilamente, que a sua vida não vai ter grandes mudanças, né? Por exemplo, aquela despesa que você guardava para lazer, né, todo final de semana, sair com os amigos, fazer um churrasquinho, alguma coisa assim, né? Ir no cinema, comprar alguma coisa que seja só para você, para o seu lazer, para o seu entretenimento, né? Então, são despesas que são variáveis, mas não são obrigatórias. Aí, a grande vantagem de você fazer essa classificação é que quando você está numa situação que você tem que eliminar despesas, você pode começar exatamente pelas variáveis não obrigatórias, que é o que naturalmente às vezes acontece, né? Mas quando você tem isso dentro de uma planilha, dentro de um orçamento já previsto, você consegue estimar o impacto disso, né? Então, por exemplo, se hoje eu reduzisse pela metade todas as minhas despesas variáveis não obrigatórias, será que a minha situação financeira ficaria positiva? Então, ou seja, é uma pergunta. Você tem que, quando você olha para o seu orçamento, quando você olha para a sua planilha, você consegue responder essa pergunta, né? Ou então, por exemplo, as variáveis que são obrigatórias, né? Se você seria, digamos assim, o segundo passo, né, para você tentar reduzir as despesas. As variáveis obrigatórias, por exemplo, conta de luz, conta de água, conta de supermercado, eu não consigo eliminar, porque elas são obrigatórias, eu tenho que consumir aquilo, né? Mas eu posso reduzir o consumo. Eu posso ir no mercado, comprar algo que seja mais econômico, eu posso reduzir o gasto de energia, enfim, eu posso fazer alguma coisa que vá diminuir essas despesas, né? Ou seja, é um segundo passo que eu posso dar. O terceiro passo seria, então, as fixas não obrigatórias, né? Que poderia ser cancelar a assinatura da TV a cabo, cancelar a internet, alguma coisa que eu possa, num determinado momento, parar e depois vou retornar, consumir aquilo quando a situação melhorar. E, por último, são as fixas obrigatórias. Por exemplo, o aluguel. Eu posso mudar de casa, eu posso ir morar numa casa onde o aluguel é mais barato. Eu posso, por exemplo, trocar de plano de saúde para um plano mais barato, né? Eu posso tentar renegociar meu financiamento, tentar encontrar uma parcela mais em conta e tudo mais. Então, notem que se você for de baixo para cima, você consegue encontrar ali situações em que você consiga cortar despesas, né? Reduzir essas despesas e sempre pensando no seu bem-estar, né?
se você for olhar as fixas obrigatórias, são aquelas que demandam uma grande transformação na sua vida, né? Mudança de casa, ter que refinanciar algo, né? Renegociar algum financiamento. Enquanto que as variáveis não obrigatórias são aquelas que eu consigo mais facilmente eliminar, que não tem problema, eu posso voltar depois, tá tudo certo. Então, por isso que esse tipo de classificação tem como é que eu posso dizer? Tem um lado positivo muito grande, né? Porque me permite não só identificar a estrutura das minhas despesas, mas também traçar estratégias quando eu quiser, por exemplo, eliminar certas despesas, né? Então, aqui eu posso olhar de uma maneira mais técnica esse processo. E aí, bom, quando eu faço tudo isso, né, eu já listei, organizei, classifiquei receitas e despesas, eu vou ter que organizar isso em algum local, seja numa planilha de Excel, seja num caderninho onde eu vou anotar, seja num aplicativo de celular, né, que faça orçamento doméstico. Então, ou seja, eu vou ter que organizar isso de alguma maneira. Por quê? Porque eu vou precisar depois fazer a estimativa desses valores. E essas estimativas vão ser importantes para poder visualizar o meu futuro, o meu planejamento, né? E aí, qual o instrumento que eu vou utilizar? Né? A planilha de Excel, o caderninho, o aplicativo de celular e tudo mais, vai daquele que você conseguir se identificar melhor. Tem muitas pessoas que têm horror a planilhas eletrônicas. Outras que se dão super bem, né? Aquela questão que eu falei anteriormente. Todos nós somos diferentes, a gente tem características diferentes, né? Às vezes, um caderninho para você funciona super bem e está tudo certo, né? Você vai fazer uma gestão eficiente da mesma maneira, né? Basta que você, na verdade, siga essa lógica, né? Da classificação, da listagem, classificação e organização. Aí, depois que você faz isso, você entra, então, numa fase que é a da estimativa, né? Então, assim, uma forma de você fazer estimativas é, primeiro, ver o histórico dos recebimentos e dos gastos. Então, por exemplo, você pode olhar pelo menos os últimos 3 meses. O que aconteceu, né? Você pode tirar uma média, você pode fazer uma média e acrescentar um aumento. Por exemplo, digamos que nos últimos 3 meses eu vejo que a minha conta de luz vem aumentando gradativamente, vem aumentando em 5%, por exemplo. Eu posso ir projetando aumentos de 5% nos próximos meses, né? Então, ou seja, eu vou olhar como é que está esse comportamento de cada uma daquelas minhas despesas e receitas e ver como é que está. Eu consigo calcular uma média, eu tenho que projetar um aumento, eu posso, por exemplo, digamos que eu consiga projetar, eu falo bem assim, bom, eu vou tentar aumentar a minha receita 5% todo mês. Se isso for possível, beleza, você coloca no seu planejamento isso, né? Se não der, se você prefere trabalhar com uma média, também não tem problema, coloca uma média ali dentro desse seu planejamento e para os próximos meses, né? E aí entra naquela questão que eu até já tinha comentado anteriormente, quando a gente fala de receitas e despesas fixas, não tem muito o que se fazer, a gente faz uma média mesmo e trabalha em cima disso. Mas quando a gente está trabalhando com as receitas e despesas variáveis, a gente pode ver quais são previsíveis e quais não são previsíveis. Então, por exemplo, o IPTU, o IPVA são despesas previsíveis, embora sejam variáveis, né, vai acontecer uma vez por ano, né? E, por outro lado, por exemplo, acidente de carro, algum problema de saúde, né, são despesas não previsíveis. Então, são coisas que podem acontecer. Eu posso já tentar visualizar algo nesse sentido, até mesmo para eu traçar um planejamento de constituir uma reserva financeira, para tentar trabalhar com isso daqui. Mas é claro que não são só coisas negativas, né? Existem, por exemplo, digamos que em julho do ano que vem você queira fazer uma viagem com a sua família. Isso é uma coisa muito boa. É uma despesa que é previsível, né? Você faz um planejamento, faz um orçamento, né? Quanto que vai ser quanto que eu vou gastar com essa viagem? É algo previsível que você pode estar
planejando já ir pensando numa reserva para quando chegar o momento você conseguir viajar tranquilamente, né? Então, ou seja, são coisas boas, coisas ruins que acontecem, né? Final de ano, né? Tem o Natal, tem o Ano Novo, né? Sempre gasta-se mais no final do ano, né? Então, é uma despesa, um gasto, né? Que aumenta e ele é previsível, né? Ano que vem também tem o Carnaval, né? Se não cancelarem o Carnaval, né? Tem essas datas comemorativas, né? Que são previsíveis. Então, você pode considerar tudo isso dentro do seu orçamento, né? Então, quando você faz a listagem, classificação, organização e estimativa, você já está construindo o seu orçamento dentro de uma lógica que vai te permitir visualizar o seu horizonte, visualizar aquilo que pode acontecer com você no futuro. E aí você vai se antecipar a esses acontecimentos. E antecipar significa você ter maior poder, maior capacidade de atuação, né? Porque você vai poder planejar aquilo que você poderá fazer. E aí, quando você faz essa projeção no seu orçamento, lá na planilha, no caderninho, você deve observar esses 3 pontos aqui. Primeiro deles, segurança versus ociosidade. O que é isso? Quando a gente faz uma reserva financeira, seja para viagem, seja para uma situação inesperada, uma situação ruim, né, inesperada e tudo mais, esse dinheiro ele não pode ficar simplesmente parado lá na poupança. Porque dinheiro parado, por mais que a poupança tenha um rendimento, esse rendimento é sempre muito pouco, né? A inflação está aí acontecendo todo mês, né? Todo ano. A gente está vendo agora os preços dos alimentos subirem muito, né? Os preços no supermercado. Com certeza, isso vai impactar na nossa inflação desse ano, né? E essa inflação, com o tempo, ela vai corroendo todo aquele dinheiro que você tem guardado. Então, por mais que você queira ter segurança com esse dinheiro guardado, esse dinheiro não pode ficar ocioso, ele não pode ficar parado. Então, você tem que pensar em alternativas, né? Aplicar esse dinheiro, seja uma aplicação de renda fixa, seja investir em alguma outra coisa, comprar um terreno, comprar algo que você consiga depois reaver esse dinheiro com algum lucro, né? Com algum ganho, que vá ser superior a essa inflação, né? E aí você consegue então, potencializar todo esse processo de constituição de reserva, né? Um outro ponto que você tem que observar no seu orçamento é o que a gente chama de descasamento de caixa. O que é isso? É quando as suas despesas superam as suas entradas. Então, é quando você faz uma projeção e você identifica meses em que você vai ficar no vermelho, né? Ou seja, você vai gastar mais do que você vai ganhar. Então, quando você identifica esses meses, é justamente ali que você tem que atuar. Então, por exemplo, digamos que na minha projeção, o mês de janeiro e fevereiro vai ser o mês que as minhas vendas vão cair muito, né? Ou seja, eu vou estar lucrando quase nada, vou estar, na verdade, tendo prejuízo nesse período. Então, o que você pode fazer? Então, você pode planejar, né, de forma consciente a sua reserva financeira para que quando chegar janeiro e fevereiro, você consiga, então, cobrir aquele descasamento, né? Você consiga cobrir esse saldo negativo, né? Então, esse é o segundo ponto que você tem que observar dentro do seu orçamento. E o terceiro é a sazonalidade. Aí tem meses que eu ganho menos, né? Quanto mais informação eu tiver ao longo dos anos, né, dos meses que eu estou trabalhando, quanto mais informações eu tiver, maior vai ser o meu poder de perceber a sazonalidade. Então, por exemplo, será que existem meses, todo ano, que eu ganho mais dinheiro, né? Por exemplo, o pessoal que trabalha com bares, né? Eu tenho quase certeza que quando chega a época de julho é quando eles ganham mais dinheiro, né? Porque você, por exemplo, aqui na Barra do Garça, você tem período de férias, você tem a temporada de praia, né? Muita gente vem para a cidade, então o movimento fica muito intenso, né? E com certeza vai existir outros momentos ao longo do ano que o movimento é mais baixo, né? Ou seja, não vai lucrar tanto. Então é importante você observar também essa sazonalidade
desses gastos, dessas receitas e também dos gastos, né? Por exemplo, gastos com IPTU, IPVA, igual eu falei, o reajuste do plano de saúde, né, que sempre vai acontecer num determinado período do ano, né? Então, essa sazonalidade é muito importante porque faz com que você entenda o que vai acontecer no seu futuro. A ideia da sazonalidade é que ela se repita, né? Ou seja, é um ciclo. Então, se aconteceu nos anos anteriores, vai acontecer provavelmente, né, nos próximos anos. Então, observar essa sazonalidade é algo crucial dentro do seu orçamento, né? Então, é por isso sempre bom ter um controle para você poder olhar o seu histórico e assim você conseguir analisar isso de forma mais efetiva, né? E é claro que depois, quando você faz, né, toda essa projeção, é hora de você definir os seus objetivos, né, e traçar estratégias. E aí, é claro, seus objetivos vai depender muito daquilo que você quer para você, né, para sua empresa, mas também daquilo que você identificou dentro da sua projeção do orçamento, né? Então, por exemplo, se você quer comprar um carro, quer dar uma entrada, quer comprar à vista, quanto que você precisa, né, poupar por mês para comprar um carro daqui a um ano, por exemplo? Né, digamos que você queira comprar um carro para sua empresa, né? Quanto que você precisa para comprar um carro daqui a 6 meses? Para dar entrada num carro, por exemplo, né, financiar o resto. Quanto que você precisa para dar entrada numa casa? Digamos que você vai casar ano que vem, né? Daqui a um ano, por exemplo. Quanto que você precisa, né, juntar para dar entrada nessa casa? Para viajar, né? Quanto que você precisa ter de reserva de segurança? Quanto que você precisa ter para ter uma aposentadoria segura daqui a 30 anos, por exemplo, né? Ou daqui a 40 anos. Né? Tem gente que não quer aposentar tão cedo, né? Então, vai depender também de quando que você vai querer aposentar, né? Ou seja, quando você faz traça, né, esse horizonte dentro do seu planejamento, você consegue pensar esses objetivos e consegue traçar as estratégias, né? Ou seja, quanto que eu preciso guardar? Se eu estou guardando esse dinheiro, onde que eu posso investir? Né? Aí você precisa buscar informações sobre onde você pode aplicar o seu dinheiro, onde você pode investir, para poder potencializar os seus resultados, né? Às vezes, eu planejo, por exemplo, comprar uma casa daqui a 2 anos, e eu consigo comprar essa casa daqui a um ano, porque eu não só consegui juntar o dinheiro, mas eu também consegui fazer bons investimentos. Eu comprei um terreno, consegui vender ele com um preço bom, né? Consegui investir na bolsa de valores e ganhei dinheiro, consegui ter um bom rendimento em renda fixa. Enfim, eu consegui potencializar as minhas reservas. Então aí você precisa o quê? Estudar, buscar mais informações sobre como fazer esses investimentos e como potencializar os seus resultados dentro desse planejamento, dentro desse orçamento, né? Então, quando você faz um orçamento construído dessa maneira, você consegue alcançar tudo isso lá na frente, né? É claro que você vai precisar de muito mais informações, muito mais conhecimento, você vai precisar buscar outras informações para poder, por exemplo, saber qual opção de investimento eu preciso investir, qual é aquela que mais se adapta ao meu objetivo, ao meu perfil de investidor, né? Existe um terreno que eu possa comprar? Então, ou seja, aí você precisa de outras informações, né? Mas o primeiro passo aqui, o planejamento, e dentro do planejamento você fazer esse orçamento e tudo mais, se você seguir essa estrutura aqui, tenho certeza que você vai ter um bom horizonte aí para você visualizar, né? E também, claro, né, muitas vezes a gente não sabe de onde tirar o dinheiro, né? Então, quando você olha lá aquela classificação de despesas, né, e começa a eliminar de baixo para cima, igual eu havia comentado com vocês, você vai conseguir identificar facilmente dentro do seu orçamento aquilo que você pode ir cortando e assim sobrando dinheiro para você poder investir em outras coisas e tudo mais, e aí poder alcançar esses seus objetivos, né? E essa é uma parte muito pessoal, muito particular de cada um, né? Vai depender do que você quer para a sua vida, né? Então, minhas considerações finais aqui, né, de que o planejamento financeiro ele é essencial para uma vida de qualidade,
né? Não tem como a gente pensar a nossa vida de qualidade sem o dinheiro. A gente vive numa economia de mercado, a gente vive no mundo capitalista, né? Então a gente precisa de dinheiro sim para ter as coisas, para ter qualidade de vida, né? Embora não seja tudo isso, né? Claro, as coisas mais importantes, o dinheiro não compra, mas com certeza ele ajuda muito, né? Todos precisam ter pelo menos um orçamento doméstico, isso é uma ferramenta muito importante, né? Sugiro vocês a começarem a montar isso. Quem já tem isso, né? Igual a colega que é dona da drogaria e tudo mais, talvez até já faça, né, um planejamento com base nas planilhas dos meses anteriores, né? Mas se não estiver fazendo, tente fazer esse exercício de planejar para daqui a um ano, por exemplo, né? O que pode acontecer dentro dessa sua planilha, do seu orçamento. E é claro que empreendedores precisam saber separar finanças da empresa das finanças pessoais, né? O dinheiro que vai tem que voltar. Se eu tiro o dinheiro da empresa para pagar uma conta da minha casa, eu tenho que devolver esse dinheiro para a empresa, né? E vice-versa. Então, isso é uma coisa muito importante, porque você não pode prejudicar aquilo que está te dando dinheiro, né? A sua galinha dos ovos de ouro, né? A sua empresa. Então, a saúde financeira da empresa é muito importante, né? E você não pode prejudicar essa saúde financeira por conta de uma gestão financeira pessoal, né? Mal realizada, né? Por conta de uma situação que você passou e teve que tirar um dinheiro e tudo mais, né? Você tem que devolver isso quando você puder, né? E assim manter as contas equilibradas, né? Então, o que eu tinha para conversar hoje com vocês, né, era sobre isso. Eu queria que só apresentar, né, a nossa equipe do projeto aqui. Nós temos vários alunos, alguns estão aqui na sala com a gente, né? O projeto sou eu, o professor Gleiner, também aqui do IFMT, o Matheus, o Alisson, que são alunos aqui do nosso campus, o Antônio, o Glauco, o Heloísa, o Yuri. E tem também o Vinícius, que é o jornalista aqui do nosso campus, mas ele não mandou a foto dele. Acho que ele ficou com vergonha de mandar a foto dele para eu colocar aqui no slide. Mas ele também faz parte do projeto e ajuda muito a gente aí. Então, quem quiser entrar em contato, eu tenho aqui as redes sociais, né? Tem meu e-mail aqui, eu quase caí da cadeira aqui agora. Tem as redes sociais, o meu e-mail, tem um canal no YouTube, página no Facebook. E por que eu estou divulgando as redes sociais? Porque como as nossas ações vão ser todas voltadas para o mundo digital, então tudo que a gente for fazendo, inclusive a aula de hoje, né, que a gente está gravando, a gente vai publicar nessas redes sociais, vai publicar no YouTube. Então todo o nosso material vai estar na internet e vocês vão poder acessar e ter um pouco aí do conhecimento que a gente possa estar contribuindo, né, do pouco que a gente pode estar contribuindo aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Agora a gente pode abrir para perguntas, né? Conversa. Eu estou à disposição de vocês aí. Agradeço mais uma vez o professor Ricardo pelo convite e agradeço vocês aí pela atenção, né? Pela paciência aí comigo. Muito obrigado. Estou à disposição. Obrigado, Felipe, pela sua excelente palestra, apresentação, transferência de conhecimento. Eu acho que isso é muito sadio para todos. Tenho certeza que todos gostaram. São momentos assim que engrandece, né, o conhecimento de cada um, começa a trocar experiências e principalmente como alguns casos, né, que foram mencionados aqui acabam sendo solucionados, né, por uma simples conversa, uma experiência de uma pessoa que já passou por isso, né, acaba replicando esse conhecimento e tenho certeza que todos veem isso com grandes olhos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode me perguntar agora, porque depois eu já fecho e encerro a gravação. Ou você já prefere que já encerre? O que você prefere, Felipe? Pode encerrar. Perfeito, deixa eu encerrar aqui então.